Bem-vindos a mais um 10 e 10 no Pulso. Hoje eu vou falar deste relógio que é possivelmente um dos meus relógios preferidos. Inclusive este aqui faz parte da minha coleção. Depois de mais de uma década me preparando para conseguir pegar um, peguei. Que é o Omega X33. Tecnicamente esse aqui é a segunda geração, referência 3291.50.00. Tem umas variações dependendo da pulseira que vem. Com o relógio tem a pulseira toda de titânio, a de Kevlar e um outro material específico. Mas essa pulseira aqui que vocês estão vendo não é original, infelizmente. A original já se desfez de muito uso, mas é muito similar a essa. Porém o fecho aqui é original, mas daqui a pouco a gente chega lá. Bom, como vocês podem ver, a caixa dele é de titânio, 42,25 milímetros de tamanho, para quem gosta de saber do tamanho. E esse relógio, vou contar um pouquinho da história dele rápido antes de passar pelas funções. Ele foi lançado em 1998, inclusive o lançamento dele foi transmitido ao vivo, ele foi lançado no espaço a bordo da Mir, Estação Espacial. A Omega fez uma transmissão ao vivo de lá, apresentando o relógio na mão dos astronautas. Por quê? Porque este relógio foi basicamente feito para funções militares, astronautas, em parceria com a NASA, com a Agência Espacial Europeia. Então todas as funções, ergonomia, tudo desse relógio foi feita junto de profissionais. Então é um relógio extremamente funcional, é uma ferramenta, por si dizer, sem dúvida desenvolvido exatamente assim. Esse relógio passou muito tempo, a Omega mandava os protótipos para pilotos, astronautas, para pegar o feedback deles, falar, não, isso aqui tem que ser assim, isso aqui está ruim, isso aqui não consigo usar. Então isso aqui é o resultado de muito tempo de pesquisa para chegar a esse relógio como ele tinha que ser nessa primeira versão. Só uma questão rápida aqui, esse aqui é a segunda geração. Diferenças para a primeira geração é que na segunda o bezel é fosco e os botões também, e a coroa tem esse formato diferente para ser mais fácil de usar com luva versus a outra que era tradicional. Falo isso porque essa coroa, uma das funções dela é puxar ela para fora para você poder mexer regular as funções. A geração 1 veio com esses elementos que eu comentei, só que escovados, tipo bem polidos, que na verdade foi contra o que os astronautas tinham pedido, porque o polido causa muito reflexo e poderia atrapalhar a funcionalidade dessa ferramenta. Então depois a Omega rapidamente corrigiu. A geração 1 foi feita de 98 a 2001, enquanto a geração 2 foi feita de 2001 a 2006. Isso para uso de pessoas normais. Militarmente ele foi feito até 2014, basicamente. Então a geração 2 ficou aí até 2014 sendo fornecida como um instrumento para os astronautas e militares. Esse relógio, inclusive, quando ele foi lançado em 98, ele era quase o dobro de um Speedmaster normal, um Watch. Uma tecnologia muito diferente, você não tinha muito dessa pegada. Você podia ter talvez o Breitling Aerospace. Porém, esse relógio, para ser aprovado como um relógio de astronauta, passou por muitos testes, assim como o Omega Speedmaster Professional. E uma das coisas que esse relógio tinha que onde esse relógio basicamente humilha o Aerospace ou outros relógios desse estilo, é no volume do alarme. O alarme tinha que ter 80 decibéis. Então vocês já estão até vendo aqui, eu vou até já explicar esse spoiler aqui, essa parte traseira toda perfurada aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que uma caixa feita para reverberar o som do alarme para que ele atinja esse volume necessário. Obviamente com isso você perde um pouco da capacidade do relógio ser à prova d'água, então ele é só 30 metros, mas do espaço você não precisa muito dessa resistência, então está mais do que o suficiente para o relógio poder ser utilizado. Vou passar então agora para vocês as funções dele. Obviamente, como vocês estão vendo, é um calibre a quartzo, dá para ver aqui pelo segundo pulando de 1 em 1. É o calibre 1666. A bateria dele dura geralmente de 2 a 3 anos, é facilmente trocada. Se eu vou mostrar uma peculiaridade, vocês estão vendo aqui que o ponteiro do minuto ele está parado entre os 2 minutos. Agora quando ele bate no 12, ele encaixa para o próximo, e quando ele vem aqui no 30, ele entra para o meio dos dois de novo. Então é uma peculiaridade desse movimento.
Só uma observação já comentando sobre a bateria. Esses parafusos aqui, essa caixa sai facilmente, a troca de bateria é simples, inclusive se vocês procurarem na internet, no YouTube, vocês vão encontrar um vídeo de um astronauta arrumando o X-33 dele, que eu acho que tinha quebrado um botão, alguma coisa, ele faz esse conserto no espaço. Então esse relógio também é feito para ser facilmente consertado numa eventual emergência. Bom, vamos lá, passar um pouquinho aqui pelas funções. Aqui o monitor está desligado. As funções você ativa elas pressionando a coroa. Então, primeiramente, a gente tem a hora. Então, aqui no caso são 13h43 e 50, alinhado perfeitamente com o ponteiro. Vou mostrar já aqui, ó, se eu puxo a coroa, eu ativo a função, por exemplo, de ajustar. Ele até pergunta, tem certeza, né? Eu continuo. E aí você pode fazer essa regulagem usando os botões do relógio. Eu vou só rapidamente já mostrar este botão. Ele é o botão que serve para quê? Uma das funções principais que o relógio tem que ter para um astronauta chama Mission Timer, que é você ter o tempo total de missão. Então, na hora que o astronauta decolava, ele acionava o Mission Timer. Então, ele sabia quanto tempo tinha decorrido desde esse lançamento, que é muito fundamental numa missão, porque muitas coisas são medidas nesse tempo de missão. Então, como isso é uma função muito importante, esse relógio tem este botão, que basicamente é um acesso rápido ao Mission Timer, mas depois a gente vai chegar nele de novo para vocês verem. Mas clicando nele você tem um ciclo rápido entre o Mission Timer e a função que você está. Podem ser outras, não necessariamente precisa estar aqui no horário normal. Então, além da hora, temos a data. Então, hoje aqui é sexta-feira, dia 7/6/2019, quando eu estou aqui gravando este vídeo. Alarme. Esse relógio tem uma série de alarmes, então eu vou passar por todos, mas só para vocês entenderem, esse é o alarme principal, que é baseado no horário aqui, que é daquele primeiro horário que a gente viu, que a gente pode chamar até de horário 1 para ficar mais fácil. Então você regula aqui a hora que você quer que o alarme dispare e ele dispara nos seus 80 decibéis, que é muito alto. Próxima função, temos o Mission Timer. O Mission Timer, como eu estava explicando, basicamente para você saber o tempo decorrido da missão. Ele não só mostra hora, minutos e segundos, como ele também mostra dias. Ou seja, você pode passar um ano no espaço, você tem essa missão toda, você sabe seu tempo decorrido de missão, que é muito importante para esses profissionais. Esse MA aqui que está desligado é o Mission Alarm. Então é um alarme que é baseado naquele Mission Timer que a gente acabou de ver. Então vamos supor, você precisa lembrar que no dia 39 da missão você precisa fazer a barba. Então você pode colocar um alarme aqui para dia 39 da missão, tantas horas decorridas ele te avisa, então você tem esse alarme baseado naquele tempo de missão, independente do alarme do tempo 1. Aqui o T, Universal Time, então você tem você pode regular esse horário aqui, no caso está regulado para exatamente o mesmo horário, mas pode ser uma espécie de GMT, então você regula para ou horário GMT ou TC, ou algum outro horário que você precisa ter de referência. E aqui ele mostra, esse 158 que vocês estão vendo ali é o dia do ano, a gente está no dia 158 do ano. Existe também um alarme exclusivo com esse horário, então você pode ter um alarme relacionado diretamente ao GMT, ou outro horário que você preferir colocar. Aqui é o Countdown Timer, é o famoso timer regressivo. Eu vou acionar ele aqui para vocês verem. Que eu quero que vocês ouçam o volume desse alarme, que é uma coisa impressionante para um reloginho de pulso. Só mostrando aqui basicamente quanto a gente vai esperando esse tempo dar. O bezel desse relógio também serve como um marcador de tempo, como qualquer bezel marcador. Mas obviamente ele é bidirecional, porque não é um relógio de mergulho, então não tem a necessidade dele ser unidirecional por segurança. Então a primeira geração era unidirecional, eles corrigiram isso na segunda geração, oferecendo ele bidirecional. E ele possui aqui o luminoso no 12 horas, que a primeira geração não tinha. Como vocês viram, eu acionei o timer por aqui, então funciona como um relógio normal crono, né? Começa, para e reseta. Essa função aqui, como mostrei para vocês, é o pulo rápido para o Mission Timer. E essa daqui eu vou mostrar para vocês depois, que é a luz de fundo. Mas agora a gente vai ver aqui o timer, ó. Vocês vão ver se vocês conseguem ouvir bem o alarme ou se o iPhone vai baixar um pouco o som. Vocês podem ver aí, comparado com a minha voz, que eu não mudei o volume, que o alarme é ensurdecidamente alto. O alarme tem uma função legal também, que na hora que você silencia ele continua marcando quanto tempo passou desde que acabou o timer. Vai. Então já passaram 17 segundos que deu 0.
Simplesmente pauso ele e reseto. E a última função que ele tem é o crono normal também, como todos conhecem. Tá aqui. E novamente a gente volta para o horário. Então agora eu vou mostrar para vocês o lume desse relógio luminoso, que é muito legal, porque tem a luz de fundo. Então se vocês me dão só um segundo aqui enquanto eu desligo as luzes. E vamos lá. Então aqui vocês estão vendo a parte luminosa do relógio. Então os ponteiros, minuto, aquela marcação clássica de relógio de Pilot, que você sabe qual é o 12 comparado aos outros. Aqui o luminoso do bezel. E temos a função de acender o fundo. Vocês podem ver que eu posso passar por todas as funções do relógio com a luz acesa. E uma coisa que é interessante, vocês podem ver que o ponteiro de segundo está parado. Então ele fica parado para economizar a bateria. Depois, quando a luz apaga, ele volta para o horário e fica certinho sincronizado com o horário normal. Deixa eu voltar aqui a luz para vocês. Vocês podem ver até, vai voltar a luz aqui, o ponteiro de segundo agora vai fazer ajeitar, opa, pronto. E está certinho de novo. Eu vou vestir ele aqui para vocês darem uma olhada, mas é um relógio extremamente confortável porque ele é muito leve. O tamanho dele é excelente também, nesses 42,25 mm que ele tem de tamanho. Então aqui vocês podem ver ele no meu pulso. Um relógio super bem, veste super bem, prático, leve, não pesa, não atrapalha. E uma peculiaridade que é interessante que eu vou mostrar para vocês, que alguns já devem ter inclusive percebido. Deixa eu até tirar ele, não, vou manter ele no pulso, vai ser mais fácil para explicar. O visor de LCD é um visor que geralmente ele tem um certo ângulo direcional para você enxergar direito. E no caso desse relógio, ele é regulado exatamente para essa visão que vocês estão vendo agora, que seria a visão que eu estaria olhando. Então o contraste do monitor fica no máximo. Agora eu vou tirar ele só para vocês entenderem. Ele continua sendo muito bem visível, mas vocês podem ver como um bom LCD, dependendo do ângulo, o contraste fica um pouco complicado de ver. Porém, que nem agora vocês estão vendo, é um ângulo muito ruim de ver. Porém, é um ângulo que ninguém olha esse relógio. Você não olha, você olha o relógio assim, certo? Então, no ângulo de leitura do relógio, o contraste do visor é ótimo. Isso é uma coisa para olhar até quando você for comprar alguns. Com o tempo esse monitor vai sofrendo um pouco. Aqui a gente está falando de relógio com praticamente 20 anos, um pouco menos. Mas é possível, se você precisar, você pode trocar essa máquina na Omega. Esse movimento aqui que está nesse relógio é o original, não termocompensado. Porém a Omega começou a fabricar esse termocompensado depois que parou de vender esse relógio para civis. E as versões militares, depois de 2006, por aí, todas vêm com esse movimento termocompensado. Se você quiser, você consegue esse movimento na assistência técnica, que melhora um pouco a precisão do relógio, mas não é uma necessidade. Então tá aí, esse é o Omega X33, relógio desenvolvido exclusivamente para uso militar astronauta, uma definição total de Two Watch. O relógio foi feito para basicamente servir como substituto ao Professional, Speedmaster, o Moonwatch clássico. Claro que isso é importante até mencionar, que o Moonwatch continua sendo o relógio utilizado em missões quando você sai extraveicular, quando você vai para o espaço, pois o monitor digital pode sofrer alguma coisa, enquanto as máquinas, basicamente o mecanismo do Speedmaster normal não sofre tanto com isso. Porém, dentro das estações espaciais, foguetes, etc., esse relógio aqui é o relógio utilizado por todas essas funções que você tem aqui. Então tá aí, o Omega X33 Speedmaster Professional, segunda geração.